Olá, eu sou o Gabriel Nogueira e a minha pesquisa é a investigação da conectividade hidrológica das águas superficiais, estabelecendo o papel do substrato geológico e das formações superficiais inconsolidadas em uma ilha vulcânica. Meu orientador é o professor Dr. Eberval Macchioro. A conectividade hidrológica se tornou nas últimas décadas uma abordagem conceitual muito utilizada dentro da geomorfologia, principalmente associadas às análises em bacias hidrográficas, que reflete em seu interior a variabilidade na troca de energia e matéria ao longo de diferentes escalas espaço-temporal. Kindle e Burrow, que disse isso em 2008. A conectividade hidrológica refere-se aos processos associados com as fontes de fluxo de água, sedimentos e solutos, entre outros, através de uma paisagem, e a transferência desses materiais entre os múltiplos e contíguos componentes de uma paisagem ou entre os componentes do sistema que estão isolados fisicamente, isso exceto por períodos relativamente breves de conectividade. Quem disse isso foi o Wu et al. 2019. As conectividades elas podem ser tanto lateral, que é no caso zona ripária canal, longitudinal, que é entre a nascente e o exutório, vertical, que é entre a água superficial e a água subsuperficial, na escala espaço-temporal, conforme proposto por James Ward em 1989. Estudos que abordam esse conceito são desenvolvidos principalmente em ambientes continentais. Entretanto, em ambientes insulares, esse tipo de investigação ainda é incipiente. A partir disso, dessa premissa, esse trabalho pretende investigar as conexões existentes em uma bacia hidrográfica de uma ilha vulcânica oceânica em um ambiente tropical. A bacia do Riacho de Captação foi escolhida para essa pesquisa por sua localização geográfica na Ilha da Trindade. Também considerou por ser uma bacia hidrográfica que melhor representa a variedade de solos e rochas que compõem o mosaico fisiográfico dessa ilha, de Trindade no caso, e por possuir a classe de solo do tipo organossolo nitogênico, que tem sua gênese ligada às atividades de avifauna. Com isso, os objetivos desse trabalho, o objetivo geral é investigar a conectividade hidrológica dos elementos químicos encontrados nas águas superficiais da bacia hidrográfica do Riacho de Captação, estabelecendo o papel do substrato geológico e das formações superficiais inconsolidadas em ambiente insular vulcânico, no clima tropical. Os objetivos específicos é estabelecer as conectividades hidrológicas dos elementos químicos das águas no período amostral, com a composição mineral do substrato geológico e pedológico. Caracterizar e investigar alguns parâmetros físicos e vazão das águas superficiais da bacia hidrográfica do Riacho de Captação. A bacia do Riacho de Captação ele é um curso perene na região oriental, na porção oriental da Ilha da Trindade, e a partir dele é feita a captação por meio de 3 pequenos represamentos, ao longo do curso fluvial, para os mais diversos usos dos militares e pesquisadores que permanecem na ilha durante o período. Você pode observar que a altitude máxima da bacia ela tem 570 metros e ela deságua numa praia de cascalho, no caso a Praia dos Portugueses, o Riacho de Captação, nesse caso, uma foto do Riacho de Captação, essa foto é de março, um período que maior índice pluviométrico, e um período de menor índice pluviométrico, no caso essa foto é de setembro, mesmo ângulo. A geologia da bacia hidrográfica ela é composta de cônes aventais de taludes, derrames de domos e fonólitos, derrames de grazinito, piroclastos de fonólitos, depósitos de talos e cônes aluviais, conforme demonstrado no mapa ao lado. Quem descreveu isso, quem caracterizou isso foi Almeida, em 1961. A composição química desses minerais pode ser observada nessa tabela. Os números em cima, nas linhas, são os minerais que estão descritos embaixo, por exemplo, os fonólitos, que ocorre principalmente no pico pontudo, ele é composto de um pouco mais de 50% de silicatos, 21% de alumínio e assim sucessivamente. Esses teores estão impressos em percentagem, descrito a partir de Almeida. Então,
pode ser observado dessa forma. Os solos que compõem a bacia, eles são organossolos áplicos, fíbricos, né? Campssolos áplico, diastrófico, léptico, neossolos litólicos distróficos, organossolos fólicos fíbricos, neossolos litólicos eutróficos, campssolos áplicos teadistróficos. E o curso d'água ainda passa por um afloramento rochoso, com forte presença de aves, nidificando. Em 2010, Mariana Sá apresentou a análise desses metais, cálcio, magnésio e alumínio, de acordo com os horizontes dos solos. Então pode observar que cálcio ele predomina em praticamente todas as classes de solo, com exceção do neossolo litólico eutrófico fragmentário, e seguido pelo magnésio, na maioria deles, né? Conforme a tabela. A metodologia para desenvolvimento dessa pesquisa foi feita com coleta de água, de amostras de água em campo, medições com sonda multiparâmetros em loco, e a medição da vazão foi feita pelo método flutuador. Os parâmetros físico-químicos analisados com a sonda em loco foi a condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, temperatura e turbidez. E as análises químicas, a água foi transportada congelada para o laboratório LabGAN, na base oceanográfica da Universidade Federal do Espírito Santo, e foi utilizado o método US-EPA 3015A para fazer a leitura desses metais. Então é basicamente uma alicota de 45 ml de amostra de água, homogeneizada, transferida para o tubo de Teflon, né? Com adição de 5 ml de ácido nítrico, 65% de concentração. E os metais analisados foram esses. Os resultados preliminares. A vazão do riacho de captação pode ser observado nesse gráfico. A vazão está em litros por segundo, então a maior medição foi 14 litros por segundo e a menor, no período amostral, foi de 6 litros por segundo. Essa amostragem foi feita no mês entre agosto e outubro do ano de 2019. O oxigênio dissolvido, a condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais dissolvidos, sólidos totais de suspensão e temperatura da água pode ser observado nesses gráficos por meio de 12 medições que foram feitas, como elas variam. Os resultados dos metais mostra que a predominância de cálcio e magnésio na composição da água, essa porcentagem, pouco mais de 70% da água é composta de cálcio, quase 20% de magnésio, seguido de outros metais, né? No caso, quase 2,5% de estrôncio, 1,5% de alumínio e assim sucessivamente por outros. E no período amostral foi notado que existe uma variação nos teores de metais encontrados na água. Então, pode observar que nesses gráficos que serão mostrados agora, como eles estão variando dentro desse período amostral. O cálcio e o magnésio, né, que são os maiores teores, seguido de zinco, alumínio, estrôncio, ferro, bário e outros elementos, né, outros metais, vanádio, berílio, alguns outros. As referências que foram utilizadas nesse trabalho, relembrando que os resultados ainda carecem de discussão, eles são apenas resultados preliminares e essa pesquisa está ainda em andamento ainda. Muito obrigado a quem assistiu. Meu contato para quem quiser saber um pouco mais, convido vocês a lerem a versão final e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado a todos.